salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso, com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! Num gol como aquele do Nino Paraíba, recentemente, já citei aqui três fundamentos, né? Três fundamentos, são fundamentos mesmo, fundamentos técnicos. É jovem, pode se recuperar e eu acho que a partir de agora até deve se recuperar. Eu já tenho um Fla-Flu para chamar de dele, bacana, né? E eu acho também que ele... Eu não saí de casa para discordar de você não, tá? Mas vou discordar de novo. Fica à vontade, por favor. Só tinha o Hugo para colocar hoje. Não dá para colocar o Matheus, 21 anos. Não, aí seria uma mas muitos torcedores do Flamengo pediram. Mas não reivindicaram o Matheus titular. Não, ele, assim como aconteceu depois da derrota do Botafogo, que o Paulo Souza foi lá, Paulo Souza foi já na entrevista disse, é ele que vai jogar contra o Altos, o Hugo e tal. Até porque mais ou menos aquilo é o que temos para hoje, né? Porque os outros dois mais experientes estavam machucados. Estão ainda, enfim, em fase de recuperação, o Santos e o Diego. Então, concordo com o professor. Acho que ele não vai ser o titular, mas agora ele vai para o banco com outra moral. Olha, se precisar, tá ele aí. Ou até pode voltar o técnico a fazer o que ele chegou a insinuar. Um ia jogar nas Copas e o outro jogaria no Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Santos se recupere e fique para um tipo de competição e o Hugo para outro. E aí o Hugo... Não, o Diego aí não dá para jogar 3 de volta. Não, sim, claro. Não, mas tudo bem. Você pode falar assim, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São 3 competições. Mas acho que não, ele vai escolher entre esses dois. Até por causa desse jogo de hoje, um diferencial para o Hugo. Então, eu acho que ele passa a ser o segundo, caso ele perca o posto de primeiro, e não o terceiro. Eu acho que a batata lá tá assando mais para o Diego. O segundo sem barulho, né? Porque ele estava sofrendo um processo de muralização. Guardadas as proporções de idade, de potencial. Alex Muralha, né? Esse menino foi exposto, como Muralha foi exposto quando era o único goleiro às vésperas de uma Copa do Brasil. Era sobre isso que eu queria falar. Essas imagens de hoje, elas são bonitas, reconfortantes, né? A gente vê e fala, que legal, que o Hugo deve estar se sentindo primeiro aliviado, depois mais confiante naquilo que ele é capaz de fazer e... Imagina quanta coisa deve ter passado pela cabeça dele depois de um jogo em que, quando a bola passava por ele, a torcida do time dele o vaiava. E isso aconteceu com o Rodinei também. O Rodinei pegava na bola no jogo da Libertadores e a torcida, uma parte da torcida, mas era perceptível na transmissão ouvir a torcida do Flamengo, tão apaixonada, vaiando os jogadores do próprio time, o goleiro e o Rodinei. Aí a gente vê o Hugo se redimindo, digamos assim, e sendo abraçado pelos companheiros de novo, mas dessa vez com gritos a seu favor. Talvez, eu obviamente não estava lá, e mesmo se tivesse, não teria como dizer se é isso mesmo, mas talvez por torcedores que não acham correto o que aconteceu com ele no jogo em que ele foi vaiado. Sim. E fizeram questão de demonstrar apoio agora. Mas o que eu estou querendo dizer é, nem uma coisa nem outra deveria ser assim. O futebol é mesmo essa fábrica de heróis e vilões, sempre foi, né? Mas eu acho que a coisa está um pouco exacerbada no sentido de a ênfase e a maneira como essa energia é passada para os jogadores que, na opinião de determinados grupos, não estão fazendo bem o seu papel e num jogo como hoje mostram que são capazes. Então, eu acho que o Hugo não precisava ter passado pelo que ele passou no jogo em que a torcida do Flamengo o vaiou. E se não tivesse sido daquela maneira, hoje ele não teria essa descarga emocional tão grande. A capacidade dele para ser o jogador do Flamengo também não deveria ser discutida. Diferentes comissões técnicas, aliás, ele foi avaliado pelo Rogério Ceni quando o Rogério era técnico do Flamengo. E recebeu oportunidades, recebeu confiança. Essa comissão técnica, quando chegou, eu lembro de um dos auxiliares do Paulo Souza na Flá TV dizendo das qualidades impressionantes do Hugo Souza. Mas é claro que ele não é um goleiro pronto, um jogador estabelecido, é evidente que não. Mas, assim, eu acho um pouco demais. André, o herói e o vilão num jogo e no outro 4 dias depois, 3 dias depois. André, sabe, ele não é nenhuma coisa nem outra. Mas eu desconfio que
qualquer que fosse o goleiro do Flamengo hoje, com essa atuação, pelo contexto do jogo, seria ovacionado. E principalmente pela... Claro, porque são 5 defesas, como você disse, algumas delas... Se o Courtois não tivesse feito a partida que fez ontem, a gente estaria elogiando ainda mais o Hugo. Né? Mas é que o problema é que um dia antes o Courtois faz alguma coisa que não é normal. Final de semana. Mas ali tem... Acho que a torcida grita o nome dele pela primeira vez depois da defesa, naquele chute que o Ganso dá assistência e o Matheus Martins bate de frente. É a defesa mais difícil. A defesa... ali era gol. Assim, né? Muito mais provável sair o gol do que ele fazer a defesa e ele fez a defesa. E o Matheus Martins tira bem, dá no canto, o Hugo se estica todo, cresce na frente do atacante. E pela atuação, é óbvio que o torcedor também, movido por resultado, pelo momento, ali no calor, vai aplaudir, até para dar uma moral para o Hugo, mas a atuação dele hoje foi, de fato, convincente. Foi uma atuação de goleiro, de jogo grande, de goleiro amadurecido. Sim. E a gente... É impossível até para o torcedor mais crítico do Hugo, que quer ver o Santos titular, ou o Hugo como a última opção, não reconhecer o tamanho do jogo que ele fez e também não dar o braço a torcer e entender que o problema do Flamengo não é goleiro. O problema do Flamengo não é o lateral direito. Há um problema crônico de uma marcação menos intensa nesse time. Tanto é que o Hugo é o destaque hoje, porque o Flamengo concede ao seu adversário 17 finalizações. Um Flamengo que, nos bons tempos, jamais teria um número desse tipo e jamais teria 62% de bola contra. É um Flamengo que, hoje, como o André bem ressaltou, parecia que o Fluminense era o time de maior investimento. Mas ainda assim, o Hugo conseguiu se sobressair, sair como grande destaque dessa partida para garantir a 4ª vitória consecutiva do Flamengo. A gente está enumerando falhas, pontos a se corrigir, mas ainda assim, sabendo da importância dessa sequência, acredito até que isso condicionou o Paulo Souza a fazer algumas escolhas e a dar essa retrancada no time.